Sabe, eu era uma criança no acampamento quando uma das coisas que marcou minha vida aconteceu. Não foi o tema, a mensagem ou as brincadeiras que estavam tendo naquela semana, mas foi um desafio muito esquisito que o monitor fez ao nosso quarto, eu e meus amigos. Ele falou: Bom, já que vocês gostam de passar o tempo todo no quarto, a gente era tímido e não saía para conversar com as outras pessoas, então faz alguma coisa útil. Tenta decorar a genealogia de Jesus, todos os ancestrais de Jesus, listados nome a nome em Mateus 1, 1 a 17. A gente olhou para aquilo e falou assim: por quê? Não tem sentido nenhum em fazer isso. Ele falou: bom, faz alguma coisa útil do seu tempo, pelo menos vocês vão estar lendo a Bíblia. E para nos motivar, ele falou: quem conseguir, ao final da semana eu vou dar um refrigerante. E a gente brilhou os olhos e falou: nossa, refrigerante, aí sim, né? Abriu o texto, viu o tamanho do texto, desistiram. O pessoal olhou e falou: nossa, é grande demais, não vale a pena, é um monte de nome. Além de ser muitos versículos, como que eu vou decorar alguma coisa que não tem ligação uma com a outra? E não valia a pena, é o que o pessoal pensou. Mas naquele momento dentro de mim instalou alguma coisa e eu falei: bom, vamos ver, né? Vamos reler, será que dá? Eu li, eu comecei a decorar e tipo, começou a aumentar esse sentimento dentro de mim. Talvez fosse ganância, talvez fosse competitividade, talvez fosse simplesmente tédio, mas estava começando a borbulhar alguma coisa. E eu li, me preparei. No último dia, chegou o momento com o monitor, a gente estava lá cara a cara, o quarto inteiro, os equipantes do acampamento tinham ficado sabendo, todo mundo foi lá assistir. E eu comecei a falar e eu falhei, eu não consegui. Eu perdi o desafio, mas naquele dia eu ganhei uma coisa muito mais importante. Eu ganhei uma certa curiosidade pelas palavras que estavam escritas. Não foi nem o conhecimento do texto decorado que foi bom para mim. Foi por que será que está escrito aquilo? Por que será que de todos esses nomes eu conheço só uns dois ou três? Eu conheço Abraão, eu conheço Davi, eu conheço Jesus. E aí, né? Quem mais eram dos ancestrais de Jesus além desses dois? Será que eu sei quem que é Zorobabel? Será que eu sei quem que é Roboão? Eu não sabia quem eram essas pessoas. Salomão eu sabia quem era, mas o pai de Roboão. Mas era muito confuso e eu queria entender. Por causa disso, o Evangelho de Mateus foi o primeiro dos livros da Bíblia que eu me dediquei a estudar um pouco mais, que eu comecei a entender uma mensagem que tinha nesse Evangelho, que eu comecei a perceber que era escrito por uma pessoa, mas com a mensagem de Deus, a vida de Deus demonstrada em Jesus Cristo. E você fala assim: nossa, tem um negócio legal ali dentro, né? Por mais que comece só com um monte de nomes, a mensagem de Deus era legal e aquilo me deixou atiçado. Por muito tempo eu falava assim: nossa, o Evangelho de Jesus o Evangelho de Jesus, sim. O Evangelho de Jesus escrito por Mateus é o meu livro preferido da Bíblia, porque era o livro que eu mais entendia, porque era o que eu tinha estudado. E foi muito legal ter aquilo, ficar maravilhado com as palavras de Jesus e ver, de bônus ainda, ser escrito por um xará com o mesmo nome que eu, né? E o texto de hoje não é Mateus 1, 1 a 17, mas ele também está no Evangelho de Mateus. Eu vou ler. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um local isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado, e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar? Senhor Jesus, por favor, se conosco nesse momento de palavra, que a gente possa refletir nas coisas que vêm do Senhor, que a gente possa entender a Tua mensagem, as lições que o Senhor tem para nós, que isso possa ser transformador em nossas vidas, não simplesmente um conhecimento que se acumule, mas que a gente possa ser desafiado pela Tua palavra, transformar nossas vidas e cada vez mais
caminhar em direção à Tua vontade, a fazer o que o Senhor nos propõe. Que em nome de Jesus, o Senhor que já esteve presente com a gente no nosso momento de louvor, o Senhor que tem demonstrado Suas bênçãos maravilhosas em nossas vidas, em cada momento que a gente respira, também demonstre Sua glória aqui nesse momento, através dessa palavra, que não seja por minha boca, que não seja por minhas ideias aqui transmitidas, mas a Tua vontade, o Senhor possa estar abençoando esse momento, possa estar sendo realmente revelador, possa estar realmente sendo alguma coisa útil que vem do Senhor, que possa estar aquecendo nossos corações e nos levando mais na Tua direção. Por favor, seja com esse momento de palavra e que a gente possa estar tendo uma conversa interessante também. Amém. Esse milagre de Jesus, a multiplicação dos pães, que está em Mateus 14, de 13 até 21, foi, de todos os milagres de Jesus, o único que está escrito em todos os 4 evangelhos. E cada autor escreveu com uma perspectiva diferente. Cada um deles tinha um fim, uma mensagem para passar, uma lição na sua mente. Vários aspectos da mesma verdade, que era Jesus Cristo. E dentre eles, Mateus está descrevendo uma série de demonstrações de Jesus, de milagres, de coisas que ele fazia que demonstravam sua identidade. Jesus não era só um profeta, não era só uma pessoa capaz de fazer um milagre ou outro, não era só um cara que falava muito bem e tinha uma mensagem interessante para dizer. Jesus, ele era o Cristo. Depois de todas aquelas demonstrações, ficou tão claro que Pedro não conseguiu conter suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo e disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: é verdade, você não saberia disso, mas isso foi te revelado. Mas todos esses milagres também, para aqueles que não quiseram crer, demonstraram rejeição. Todas aquelas sequências de coisas Mateus demonstrou, que deixou as pessoas sem opção de ficar no meio termo, sem opção de não saber quem Jesus era. Ou você aceitava que ele era o Cristo, ou não. Depois do que Jesus tinha feito, não tinha mais outra reação que você podia fazer. Jesus desafiava as pessoas a tomar uma reação sobre todas aquelas coisas que ele fazia. E nesse momento de isolamento que Jesus estava passando, ele tentou, na verdade, ficar isolado e não conseguiu. Ele ouviu a morte de João Batista e resolveu sair para o deserto. Ele foi voluntariamente. E eu não sei se ele estava tentando evitar de ser morto por Herodes, porque a hora de Jesus ser morto era na cruz, ele sabia disso, então ele talvez deveria fugir daquele momento. Eu não sei se ele percebeu que João Batista, o profeta que tinha o anunciado e que era seu primo, tinha sido morto e estava de luto. Talvez ele precisasse de um tempo em isolamento. Talvez ele fosse buscar um momento de direção de Deus, porque Jesus gostava de ir para o deserto orar e buscar o que Deus tinha para ele, por mais que ele mesmo fosse Deus. Um exemplo para a gente orar em todos os momentos. Jesus, ele... não sei exatamente por que ele foi fazer isso, mas já que ele é Jesus, eu sei que era alguma coisa boa. Jesus, ele decidiu por conta própria se isolar de todos os outros. É muito diferente esse isolamento voluntário de um confinamento. Os nossos confinamentos, eles são doloridos, eles não são naturais, eles são sem propósito. E quando a gente está passando por alguma coisa que vai contrária aos nossos desejos, às nossas formas naturais de viver, a gente se sente angustiado, a gente quer sair dessa situação. Assim como o pastor Joel disse na semana passada sobre o medo. Quando a gente não entende que é Deus dizendo pra gente não temas, a gente tem todos os motivos para nos aterrorizar, para não saber o que fazer, para ficar travado perante uma situação, para não falar da vontade de Deus ou demonstrar quem é Deus, falar do seu evangelho, em momentos que a gente deveria, em momentos que a gente poderia ser exemplo, ser sal e luz nesse mundo. Quando a gente não sabe que Deus está dizendo para a gente não temer, a gente fica preso. Na outra semana a gente falou sobre o pecado nos prendendo. Quando a gente não percebe a misericórdia e a graça de Deus que nos atinge e nos restaura desse pecado, a gente fica preso. Quando a gente passa por diversas das situações que são contrárias, que nos deixam angustiados, que não estão sob nosso controle, nós nos sentimos confinados. Mas é muito diferente o que aconteceu com Jesus. Ele foi para o deserto porque ele quis, ele já tinha feito isso outras vezes. Ele ficava isolado não porque alguma coisa estava prendendo ele, mas porque ele sabia o que ele estava fazendo e porque era a escolha que ele tinha que fazer, a escolha certa. E aquele tempo longe não era perdido, mas era um tempo investido que Jesus tinha. Se isolar não significa confinamento. Não significa confinamento quando esse isolamento tem um propósito nessa ação que você faz. Se você fica isolado numa prisão, você está confinado.
você não queria estar necessariamente lá, e você não tem o que fazer, aquilo vai contra você mesmo. Mas quando você vai sozinho para algum momento especial que você precisa fazer o que você precisa fazer lá, isso tem um propósito e é o que Jesus fez. O texto diz o seguinte: logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um local isolado a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde Jesus ia e seguiam a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus, ele tinha ido lá, ele provavelmente, como era a vontade dele, queria ficar sozinho, e as multidões o seguiram. Ele podia simplesmente evitar, falar assim, não, eu vim aqui para ficar sozinho, vai embora vocês, ou deixa eu ir para um outro canto que não tem as outras pessoas, mas está escrito que ele teve compaixão das pessoas. Ele não foi forçado a fazer os milagres, mas ele foi curar cada uma das pessoas que estava enferma. E essas coisas continuaram apontando para o fato de Jesus ser o Messias. Mas ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, esse lugar é isolado, está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Traga para cá, disse ele. Não há necessidade. Essa foi a resposta do mestre. Providenciem vocês mesmos esse alimento. Será que Jesus ele era ignorante ao fato de que os discípulos não tinham alimento com eles? Será que ele não sabia que eles não tinham recursos para alimentar tudo aquilo de gente? Definitivamente Jesus sabia que eles não tinham o suficiente. Jesus sabia que não dava para eles fazerem, mas ainda assim ele fez esse pedido. Ele esperava que eles respondessem. A nossa vida parece muito com esse tipo de situação, de um pedido inesperado que não dá para a gente cumprir. Pode ser da mesma forma que uma criança ouve um desafio de decorar um texto longo demais para se decorar, impossível, sem motivo nenhum. Pode ser que isso seja como uma pessoa que não entende qual é a sua vocação cristã, o que você precisa viver para seguir. Deus está me pedindo para viver a minha vida, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como fazer, talvez eu não acho que eu consiga fazer. Talvez seja como ministérios que estão precisando de pessoas para ajudar, e eu não sei como eu posso contribuir, o que eu poderia fazer? Talvez seja alguém que precisa da sua ajuda, talvez seja a sua necessidade de não ficar parado porque está sentindo que a sua vida está sendo em vão. A gente se sente desafiado a fazer coisas que não nos sentimos capazes, que não nos sentimos possíveis de fazer. Porque a vida ela é cheia disso. A gente recebe desafios e, por nossa natureza, somos humanos, sentimos que não conseguimos corresponder com essas coisas. Mas quando o mestre age, pede, a hora não é da gente fazer perguntas, é de responder a esse pedido. E os discípulos, eles obedeceram. Tudo que eles tinham era 5 pães e 2 peixes, mas eles entregaram. Os discípulos, eles entendiam que... Eles talvez não sabiam que Jesus ia fazer uma multiplicação, mas eles entendiam que se era o mestre que estava pedindo, valia a pena eles corresponderem com esse pedido. Talvez Jesus fosse fazer alguma coisa, certamente era alguma coisa boa, porque vinha do mestre. E, dito e feito, em seguida, Jesus mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para os céus e abençoou. Partiu os pães em pedaços e entregou-os aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos cheios com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. De 5.000 pães, de 5 pães para mais 5.000 famílias, talvez. Não foi obra dos discípulos, foi do Senhor que estava na frente deles. Mas ele pediu a esses discípulos. Vamos ver exatamente o que aconteceu. Jesus olhou para o céu e deu graças. Ele estava apontando que a provisão vem dos céus, vem de Deus. As multidões seguiam ele porque queriam comer. E o apóstolo João até mesmo narra que Jesus, depois daquele acontecido, as pessoas queriam fazer dele rei porque ele dava comida. Mas ele ainda assim se afastou, porque também não era aquilo que ele queria. Ele não queria morrer por Herodes, mas ele também não queria ser feito rei. Ele precisava morrer demonstrando que ele era um rei. Olha só que mensagem bonita. Vocês têm que ler o Evangelho de João, gente. Hoje a gente está falando sobre o Evangelho de Mateus. E Mateus fala que a comparação naquele momento era de Jesus demonstrando que Deus, como tinha feito no Egito, muitos anos antes, com o povo que tinha saído do Egito, estava no deserto, estava com fome e Deus providenciou para eles pão dos céus, o maná. Jesus era esse Deus diante deles em forma humana, providenciando pão, agradecendo, olhando para os céus, que alimentava as multidões. O povo de Israel sedento, era Jesus que era esse
que alimentava. Não porque ele era um milagreiro, mas porque ele era o próprio Deus. É isso que Mateus queria dizer para as pessoas que estavam lendo e para a gente, inclusive, devemos entender. Deus é aquele que provê nas nossas vidas. O Senhor que transforma o que a gente tem em mãos em alguma coisa maravilhosa, em milagre. Da nossa insuficiência, ele tira a plenitude do que a gente tem de pouco. A gente percebe quando é usado por Deus, esse pouco se torna sobra. Não falta, ele até tem além do que precisa. Quando está na mão de Deus, vai além. Um dos meus professores, ele tem uma história de vida um pouco esquisita. Eu achava assustadora toda vez que eu escutava. O tempo todo parece que ele estava pobre. Ele passava fome e daí alguém dava uma oferta. Ele não tinha dinheiro para o transporte, ele ia a pé e alguém dava uma carona. Ele tinha dinheiro para o transporte, mas era só para a ida. Ele ia e alguém falava, não, Deus me mandou te dar esse valor, e era só o valor para voltar para casa. E ele passou dias e dias e anos com aquele estilo de vida. Inclusive, quando eu tive aula com ele, ele ainda estava passando por dificuldade. Ele comentava como se fosse a coisa mais natural e agradável, porque toda vez que acontecia aquilo, Deus se mostrava provedor. E ele falava assim, como é bom viver assim. Eu falava assim, não, como é bom não, como é estressante viver o tempo todo faltando. Porque nunca vinha do tipo, então você recebeu R$1 milhão de oferta, e agora você vai ficar tranquilo para sua vida. Era sempre do tipo, alguém falou, não, então hoje eu vou te levar para sair para comer. E ele não tinha o que comer naquele dia, sobrevivia. Aí no dia seguinte, ele, sei lá, achava alguma nota de dinheiro no chão. Ou no dia seguinte, aconteceu tanta coisa, eu não me lembro exatamente todas as histórias que ele contou, mas sempre vinha uma provisão e elas sempre eram para aquele momento de vida. Não significa que ele não passou nenhum dia passando fome. Teve dias que não recebeu, teve dias que ele teve que voltar, teve dias que ele teve que dormir fora porque não tinha como voltar para casa. No momento que a gente estava tendo aula com ele estava passando por uma situação de despejo. Eles iam mandar ele para fora da casa que ele estava e ele não tinha para onde ir. E eu soube depois que ele encontrou, algum irmão ofereceu ele passar um tempo na casa, depois ele encontrou algum outro lugar para ficar. E era muito interessante que ele passava por muitas dessas dificuldades. E a vida dele não era, na verdade, sofrida, era inspiradora para a gente. Deus, ele não mostrou na vida dele que ele era provedor dando riqueza, não mostrou que Deus que era provedor sempre suprindo ele. Muitas das vezes Deus supriu, e algumas das vezes não. Deus mostrou que ele era provedor porque o que ele fazia dava frutos, porque a vida dele estava sendo dedicada a servir a Deus. Isso não significa só porque ele era um pastor ou só porque ele era um professor de seminário que ele servia a Deus. Porque ele tinha dedicado a viver a vida dele para Deus. Pode ser que seja com o emprego, se fosse outra pessoa. Pode ser que seja com bondade na rua, conversa com outras pessoas. Seja como for a sua forma de serviço a Deus, a mesma forma que para ele, isso é a disposição que Deus espera. O servir a Deus é o que dá frutos. E um dos frutos que teve através do serviço na vida desse professor foi inspirar a minha vida, foi perceber para mim que Deus é Deus, por mais que eu tinha um coração que queria duvidar que Deus poderia fazer, porque eu já tinha visto muitas vezes Deus não fazendo. Não era isso o Deus provedor. Deus provedor era o Deus que estava com ele no final do dia, mesmo quando ele não tinha o que comer. Deus provedor era o Deus que manteve a fé dele firme, forte, inspiradora, a ponto de pessoas se converterem, de pessoas aprenderem sobre a palavra e poderem ensinar. Muito do que eu aprendi sobre o Antigo Testamento na Bíblia foi com esse professor. Ele foi meu primeiro professor no seminário. E até hoje ele ainda está servindo a Deus. Mesmo com essa vida conturbada, ele ainda serve a Deus. Isso é maravilhoso. Não parece muito razoável quando o mestre pede alguma coisa. Pede para ele dar aulas, pede para ele servir, pede para ele ser pastor quando ele não tem nem o que comer. Mas o discípulo, ele tem que responder. Ele não tem que se preocupar com as comidas ou com as outras coisas. E Jesus também fala, não se preocupem com o que comer, o que beber, com o amanhã. Se preocupem com as coisas de Deus. O que Jesus ensina a fazer é o que Jesus mesmo fez. Quando um milagre acontece, será que as histórias bíblicas os milagres só acontecem lá e não tem mais hoje? Será que milagre só consegue acontecer quando Deus se esforça muito e gasta toda a energia e depois ele tem que ficar um tempinho sem fazer milagre? Como será que acontece milagres? Um outro professor uma vez me disse, onde a presença de Deus reina, milagre acontece. Deus não se esforça. Onde Deus está, as coisas acontecem, é uma consequência natural. Porque a presença de Deus é tal
que o mundo ao seu redor não consegue não reagir. E se o mundo ao seu redor não consegue reagir, quanto mais nós que cremos, que somos criação dele, que somos tornados filhos, devemos reagir. É uma consequência natural de onde Deus está, do milagre acontecer. Mas talvez da nossa parte, a gente feche nossos olhos para quando os milagres estão acontecendo. Talvez da nossa parte, se a gente não providencia, a gente não vê o milagre acontecer. Eu não acho que se os discípulos não tivessem dado 5 pães e 2 peixes, Jesus ia ter deixado de alimentar a multidão. Talvez Jesus ia ter feito assim com a mão vazia e ainda ter tirado o pão. Talvez Jesus ia ter tirado algum que ele tinha com ele. Talvez as pessoas iam simplesmente sentir a fome saciada de um momento para o outro. Deus e é Deus quem provê. Mas o pedido dele permitiu aos discípulos ver que a ação deles teve algum resultado, gerou frutos, que eles puderam fazer parte desse milagre de Deus. O milagre, ele sempre acontece quando Deus o quer. Mas a gente faz parte dele quando a gente provê o que Deus o pede para nós. Nós não somos as pessoas que estamos. Quando a gente providencia, Deus provê, né? E Jesus, ele que deu o exemplo. Na história, a gente vê que o começo dela é Jesus tentando se isolar no deserto, porque ele queria ficar sozinho. Mas quando as pessoas foram atrás dele, ele teve compaixão e os curou. Jesus mesmo demonstrou que ele usou o que ele tinha em mãos, que não era nada fisicamente, mas era o relacionamento dele com Deus. E ele curou as pessoas, demonstrou que ele era Deus ainda por cima. Ele fez o que ele não precisava fazer. Um pedido que não era razoável, porque ele queria ficar sozinho e as pessoas o contrariaram. Mas ele mesmo demonstrou o exemplo que a gente tinha que fazer depois. Primeiro, ele curou as pessoas, para depois pedir aos discípulos, então, faz a mesma coisa que eu acabei de fazer. Mas não precisa fazer coisas sobrenaturais que vocês não conseguem. Façam coisas que estão à sua mão, que o sobrenatural eu garanto. E Jesus, de fato, garante. A gente pode ver que nos milagres dele, se a gente segue e entrega essas coisas, todas as vezes que acontecer alguma coisa grandiosa, glorifica a Deus, porque a gente viu que não foi de nós que multiplicou os pães. A gente simplesmente levou os pães até Deus. Como é Deus quem o faz, é Deus que é glorificado. O nome de Jesus sempre é glorificado quando a gente entrega, quando a gente providencia para Ele o que Ele nos pediu, o que a gente está à nossa frente, seja para servir, seja para contribuir, seja para consolar o irmão. É assim que acontecem os milagres. Mas quantos será que desses a gente tem deixado preso nos nossos corações? Quantas vezes a gente se recusa a usar dos nossos talentos? Quantas vezes a gente acha que o que a gente tem é insuficiente? Vamos refletir sobre isso. Eu tenho sido confrontado em muitos momentos ultimamente a usar coisas que eu não gostava em mim mesmo, usar coisas que eu não era nem que eu achava insuficiente, eu só não queria fazer. Às vezes por preguiça, às vezes porque eu não queria ser taxado como uma pessoa que faz esse tipo de coisas. E é o que Deus tem me desafiado. E quando Ele me desafia, e eu uso, não é de mim que vem, mas é a forma de Deus que traz maravilhas nessas coisas, coisas que eu nunca imaginaria acontecendo. Às vezes uma coisa que eu estava pensando, o que eu tenho que fazer na pandemia? Qual que é a minha função? E eu pensei num projeto grande, uma coisa super legal para fazer, eu comecei a investir e foi indo, né? Foi legal, não foi ruim. Mas uma direção que Deus tinha me dado era, tipo, liga para as pessoas, conversa e ora junto. Eu falei, nossa, que bobo, né? Vou fazer por desencargo de consciência. E é nisso que Deus demonstrou a sua glória. Toda vez que eu ligo, eu me sinto cheio. Nossa, olha só como o que Deus tem feito na vida do outro. Olha só que oportunidade de ter um momento de orar junto com tal pessoa. Orar com as pessoas individualmente, sem que tipo, eu precise orar sem saber as circunstâncias de vida. Ou até saber só por ouvir falar. Eu estou sabendo porque eu estou conversando com as pessoas. Deus demonstrou muitas coisas boas. Ele não só na minha vida abençoou, as pessoas também foram abençoadas. E olha só, eu recebi oração de um monte de gente também por causa disso. Deus, ele é um Deus que faz maravilhas em coisas que a gente não espera, mas a gente vê elas quando a gente faz parte. A prisão do milagre é quando a gente se recusa a entregar os nossos pães e os nossos peixes. É quando a gente confia na gente mesmo o que Deus nos tem dado para compartilhar. É quando a gente se nega a seguir o exemplo de Jesus, que fez o que ele não precisava fazer, porque esse era o servir. É quando a gente não tem fé que Deus vai agir quando a gente faz a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, de Deus está garantida. Então significa que se a gente não fez porque a gente achou que não ia acontecer, não é porque Deus não ia fazer, é porque nos faltou fé. Eu quero desafiar nós, a comunidade de fé, a gente que está aqui olhando para Deus, olhando para essa palavra de Jesus, olhando para esse milagre de multiplicação tão conhecido e que a gente sempre pensa, o que eu tenho a ver com isso?
A gente nasceu para ser bênção, a gente nasceu para ser sal e luz, a gente nasceu para compartilhar dos nossos pães e peixes e ver Deus fazer o milagre dele, não para deixar esses milagres presos dentro da gente. Se você tem se recusado a alguma direção de Deus, se você tem se recusado aí na sua vocação cristã, se você não tem entendido e não tem sentido angústia por buscar o que Deus tem para você, a utilizar o que você tem em mão, seja simplesmente a sua orelha para conversar com alguém, seja simplesmente o seu tempo para passar com outra pessoa, seja coisas simples como costurar máscara e distribuir na rua, alimentar a sua família, qualquer coisa que você tenha, seja servir em ministério, seja ser um pastor, seja ser um missionário, seja viver bem e trabalhar adequadamente com o que você tem na sua frente. Se você tem recusado a sua vocação cristã diante de Deus, você tem prendido os milagres que você pode vê-los acontecer. E se você tem aprendido essas coisas, eu te desafio a libertar, porque você vai ver as maravilhas de Deus. Deus é aquele que provê nas nossas vidas e na dos outros. A gente nasceu para testemunhar da palavra de Deus, para compartilhar do Evangelho. E esse Evangelho vai ficar preso se a gente não abrir a boca. Esse Evangelho vai ficar preso se a gente não levantar de onde a gente está e não fazer com o que a gente tem em mãos. O desafio que Deus tem colocado para mim é o que eu comentei, talentos que eu não imaginava que eu tinha, e talvez eu não tenho talentos no sentido de ser muito bom nessas coisas, mas é uma direção que Deus tem dado, e necessariamente, se Deus dá essa direção e a gente levanta, as coisas vão acontecer. Talvez não da forma como a gente espera, mas elas vão. Que milagres você tem deixado preso na sua vida? Que talentos você tem deixado oculto? Que disposições e contribuições você tem deixado de fazer porque às vezes te falta fé? Vamos orar? Senhor Jesus, o mundo está precisando da sua esperança, o mundo cheio de caos, o mundo cheio, faltando a tua direção. A gente, por resposta, precisa fazer a nossa parte. A gente precisa entender que o Senhor é Deus e que a gente está sendo desafiado pela Tua Palavra a compartilhar dos Teus milagres, a compartilhar do que a gente tem para Te ver multiplicar, dos nossos talentos, das coisas que o Senhor dá. Porque se o Senhor deu, elas são úteis para o ministério, elas são úteis para a contribuição, seja financeiramente, seja gastando tempo, seja gastando energia, seja gastando dons. A gente precisa ser desafiado e ser levado a transformar isso em coisas práticas, e da nossa disposição a gente não consegue, mas a gente sabe que do Senhor, o Senhor pode trazer essa transformação em nossas vidas. O Senhor pode fazer a gente a ser grandes, a ser servos que veem grandes transformações acontecendo em nosso mundo, no nosso tempo de hoje. Não é amanhã que a gente vai ver essas coisas acontecerem, é hoje, e é hoje quando a gente levanta. Por favor, nos ajuda a ter essa disposição, por favor, nos ajuda a ver diante de nossos olhos o Senhor fazer milagres. Não somente a gente ser abençoado porque a gente vê o Senhor fazer milagres, mas pessoas serem convertidas, os nossos irmãos serem abençoados, pessoas serem enviadas para o ministério, e a gente vê a Tua igreja ser edificada no meio de tudo isso, porque isso tudo glorifica o Teu nome. Que a gente seja essa igreja que te responde dessa forma, que a gente seja essa igreja que te serve adequadamente, que vê os Seus milagres acontecerem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora, e a gente possa seguir com isso adiante. Em nome de Jesus, amém.